livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Achou? Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e mostre aonde que nós vamos ler. Às vezes alguém veio direto do trabalho e está aí sem a palavra, não é? Então divide com a pessoa. Está escrito o seguinte, preste atenção. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Vou reler. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Vou ler mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida. Vamos lá. O que encobre, bem alto, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Você crê nesta palavra? Então vamos desocupar as mãos e dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, de novo, diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Continua aplaudindo, continua glorificando. Você que está nos ouvindo à distância, pelo rádio ou pela internet, junte-se a nós aqui em São Paulo. Glorifique a Deus conosco agora. Todo mundo de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Tomé e Príncipe, onde esta palavra está sendo ouvida agora, glorifique a Deus conosco. Em toda parte, em toda a terra, brasileiros espalhados pelo mundo, glorifiquem a Deus conosco. Isso, continua, continua. Pai querido e Deus amado, recebe este louvor em língua portuguesa e abençoe cada vida que te glorifica agora. Pai querido, nós queremos ouvir a tua palavra, então vem com teu Santo Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. Glória a Deus. O que você leu comigo e repetiu aqui em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, é uma espinha dorsal do relacionamento de cada pessoa, de cada ser humano, que quer ter paz nesta vida, prosperar e viver bem com Deus. E o que Deus mais prima no ser humano é a sinceridade, a honestidade, a fidelidade. Deus não gosta de dissimulação, Deus não gosta de falsidade, Deus não gosta de quem vive de aparência ou tenta aparentar uma coisa que não é. Basta dizer para você que quando o Senhor esteve pessoalmente aqui no nosso planeta, Ele esculachou com os hipócritas, não é? Ele tratou os hipócritas como grandes pecadores. Porque o que é um hipócrita? É a pessoa que finge uma coisa que não é. E muitas vezes os maiores hipócritas estão entre os religiosos, como era no caso na época de Jesus, porque os fariseus eram considerados os religiosos mais perfeitos de Israel, e Jesus disse que eles não passavam de sepulcros pintados de branco. Por fora, o sepulcro pintado de branco até que é bonitinho, tem até flor em cima. E Jesus disse, mas por dentro está cheio de podridão, de imundície. Então, Deus combate essas coisas. O que Deus ama
é a sinceridade do ser humano. Não é a perfeição do ser humano. Porque nenhum ser humano é perfeito e Deus não pode querer amar um ser humano perfeito. Pelo contrário, Deus ama um ser humano pecador. Deus ama um ser humano falho, que não consegue ser perfeito, mas que consegue ser sincero. É isso que Deus ama. Quando o homem e a mulher são sinceros na presença de Deus, então eles alcançam misericórdia, o favor de Deus, uma benevolência no julgamento, uma boa vontade na condenação, para livrar o réu da pena. Então aqui, este princípio é para toda a humanidade, especialmente para nós, porque hoje nós estamos numa posição privilegiada em relação ao mundo. Somos o povo escolhido, somos o povo de Deus, e o povo de Deus tem que ser o povo mais sincero da terra. Nós temos que ser as pessoas mais transparentes do mundo. As pessoas precisam olhar para a gente e ver que nós não fazemos jogo duplo, que nós não temos duas palavras. E Jesus foi ensinando tudo isso, não é? Ele falou, olha, seja o vosso falar sim se for sim, não se for não. O que passa disso é de procedência maligna. O que Jesus está querendo? Transparência, honestidade, fidelidade. Jesus não gosta de pessoas dissimuladas. Até tolera, para ver se a pessoa se arrepende, porque se ela confessar a transgressão e deixar, mesmo a pessoa mais dissimulada alcança a misericórdia. O beijo que Judas deu em Jesus naquela noite foi de total falsidade, foi até desrespeitoso, porque o beijo tem que ser uma manifestação de amor e carinho. E ali nos lábios de Judas Iscariotes era pura mentira e hipocrisia. E mesmo assim Jesus chamou Judas de amigo. Porque se a pessoa hipócrita, falsa, cair em si, e se Judas Iscariotes tivesse caído em si e deixado o mal, ele alcançaria a misericórdia também. Mas a pessoa que encobre, que esconde a transgressão e não a confessa, ela nunca prosperará. De que adiantaria nas mãos de Judas Iscariotes aquele saquinho cheio de moedas? Ele não poderia prosperar com aquilo, porque não havia nele transparência espiritual e sinceridade com Deus. E ele foi hipócrita, falso com o próprio Deus. Então este é um princípio para a pessoa ter sucesso na vida, a pessoa ser feliz, porque caso contrário, tudo que ela fizer dará errado, e ainda que ela tenha nas mãos um saco cheio de ouro, ela vai acabar na ponta de uma corda, como aconteceu com Judas Iscariotes. Então, vamos reler isso daqui, ó. O que encobre as suas transgressões, que esconde, não é? E o verbo usado aqui, encobrir, significa disfarçar, ocultar, não é? A pessoa está querendo mostrar o que não é. A pessoa que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Nunca, nunca. Não acredite que essa pessoa se dará bem na vida se ela é falsa, mentirosa, hipócrita, dissimulada, se tenta aparentar uma coisa que não é. Todo projeto que ela fizer pode ser a melhor ideia do mundo, jamais prosperará, jamais dará certo. Nunca, ó, nunca, sabe o que é nunca? Nunca significa nunca mesmo. Nem agora e nem nunca. Nunca prosperará. Esquece. Não vale a pena. A gente encontra algumas situações dentro da própria Paz e Vida que é de arrepiar o couro cabeludo. E eu fico pasmo. A pessoa perdendo a salvação por tão pouco. A pessoa abrindo mão de privilégios eternos por causa de coisas temporárias, terrenas, passageiras,
e ainda dissimula e usa mentira, e encobre a sua maldade, e tenta passar para o ministério uma coisa que não é, sendo que Deus está revelando tudo, mostrando tudo? O que essa pessoa pode esperar nesta vida? Então não espera coisa nenhuma da vida futura. Só está planejando para este tempo, como fez Judas Iscariotes. Só que tudo que você planejar para este tempo não tem futuro, porque esse planeta não tem futuro. Nós temos que nos preparar para a vida futura, amém? E a vida futura não é aqui, não. O que encobre as suas transgressões, os seus pecados, aquele limite que a pessoa não poderia passar, mas ela transgride, e transgride propositadamente, conscientemente, e continua transgredindo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, olha o detalhe, não basta confessar, tem que deixar. Tem que confessar e deixar. Não é você procurar a eu, por exemplo, ou a um pastor, ou ao pastor Neilton, qualquer pastor da Paz e Vida, um líder estadual, e dizer, pastor, quero te confessar. Eu vou pedir um favor para você, não venha confessar comigo não, tá? Não é comigo que você confessa. Vê se eu estou de batina. Hein? Não vem confessar comigo não, e não vem confessar com nenhum pastor estadual. E não vem confessar nem com o teu pastor da igreja. Você tem que confessar para Deus. Amém? A tua confissão é para Deus. Deus quer ver a tua sinceridade, não é o homem não. Porque o homem pode ser enganado. E a gente pode até se enganar também com relação ao homem. A pessoa pode até confessar uma mentira. Ela engana você. O homem pode ser enganado. E o homem tem a habilidade de enganar. Mas a Deus ninguém engana. Então é por isso que você não pode confessar as suas iniquidades e transgressões ao homem. É para Deus, não é? Mas quem a confessa, e quem confessa a sua transgressão e deixa, tem que deixar a transgressão. Não pode confessar a transgressão para Deus e continuar transgredindo, porque aí você está blasfemando de Deus na face dele. É como Satanás. A pessoa continua no erro. A pessoa tem que deixar para o quê? Para alcançar misericórdia. E aqui eu vou fazer uma pergunta para você. Quero que você me responda. Você sabe por quê Ananias, Safira e o Arthur morreram? Pastor Ananias e Safira, eu tenho uma ideia que até já ouvi falar. Agora esse Arthur aí, eu não sei quem é não, pastor. Vou perguntar de novo. Você sabe por que o Ananias, a sua esposa Safira e o Arthur morreram? Você disse ou conhece já a história de Ananias e Safira, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Você conhece a história. No início da primeira comunidade cristã, houve um movimento poderoso de reavivamento, que o próprio Espírito Santo liderava, estava à frente da primeira comunidade cristã, e as pessoas tinham tanta certeza da volta iminente de Jesus e de que o mundo precisava ser evangelizado com a maior boas novas de todos os tempos, que elas começaram a vender o que tinham e a doar para a igreja. Diz ali o livro de Atos dos Apóstolos que os primeiros cristãos vendiam a propriedade, a casa, o terreno, enfim, o que eles tinham, e depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos. E teve até um membro da primeira comunidade cristã, chamado Barnabé, que tinha uma propriedade valiosa, vendeu, pegou o preço da venda do terreno, daquela propriedade, daquela herdade, daquele campo, e ele trouxe integralmente uma montanha de dinheiro e bum! Na igreja de Jerusalém,
colocou tudo aos pés dos apóstolos. Aí muita gente falou, vamos continuar então, todo mundo, vamos fazer isso. Era uma coisa motivada, gerada pelo Espírito Santo. Mas teve um casal que falou, nós temos também uma propriedade e podemos vender. E vamos dar o dinheiro aqui na igreja. O Ananias e a Safira disseram isso. Foram e venderam. Pegaram o produto da venda, o dinheiro, e ficaram olhando. E eles disseram, é muita coisa para dar na igreja, né? O Pedro nem sabe por quanto nós vendemos o terreno, para que dar todo esse dinheiro? Vamos dar só uma parte. Se perguntar, a gente fala que vendeu por X a propriedade. E o marido e a mulher combinaram um valor subfaturado, não foi o valor real pelo qual eles venderam a herdade, combinaram um valor menor e pegaram uma quantia menor e levaram para a igreja de Jerusalém e se apresentaram diante do povo. E quando o Ananias, nesse caso ele estava sozinho, ele foi primeiro para a igreja, quando ele apresentou aquela quantia aos pés dos apóstolos, Pedro, na mesma hora, pelo Espírito Santo, viu que aquele valor não era o valor da venda, e que no coração de Ananias havia uma má intenção. Ele queria a mesma honra de Barnabé, sem ter feito o que Barnabé havia feito. Veja só, e aí Pedro, com o discernimento do Espírito Santo, falando pelo Espírito de Deus, disse, Ananias, por que você deixou que Satanás enchesse o teu coração para mentir ao Espírito Santo? E Pedro ainda disse, se você tivesse conservado com você não era seu, e se você vendesse também não continua sendo seu, por que você combinou com a sua mulher em mentir ao Espírito Santo? E na mesma hora o Ananias teve uma parada cardíaca e morreu. 3 horas depois, a esposa dele foi para a igreja de Jerusalém, sem saber que o marido já estava morto. E Pedro pergunta, diga-me, Safira, foi por tal e tal preço que vocês venderam a propriedade? E ela confirmou toda a mentira do marido. E Pedro repetiu as palavras para ela e disse ainda, olha, aqueles moços lá já levaram o cadáver do teu marido, agora eles vão levar o teu também. Ela caiu dura na mesma hora e morreu. E diz o livro de Atos dos Apóstolos que aquilo provocou um grande temor na igreja de Jerusalém, não é? Essa é a história do Ananias e do Safira. Já já nós vamos nos aprofundar por que eles morreram. Mas você sabe por que o Arthur morreu? Você não conhece a história do Arthur? A história do Arthur não aconteceu na época da primeira comunidade cristã, há quase 2000 anos atrás. A história do Arthur aconteceu na primeira comunidade cristã Paz e Vida que foi aberta, que era a igreja da Avenida Rio Branco. Finalmente Deus estava mandando o povo, iniciou-se um movimento de avivamento muito forte ali no centro da cidade, e nós tínhamos despesas brutais para pagar naquela época. Só o programa de rádio, eu me lembro, eram $5.000 por mês no ano de 1994. E nós só tínhamos uma igreja da Paz e Vida, a primeira comunidade cristã. E todo dia eu estava lá fazendo as reuniões na igreja. Todo dia eu estava lá. E um dia eu senti de Deus que as ofertas estavam sendo roubadas. E eu comentei com as 2 tesoureiras que faziam a contagem. Olha, eu estou sentindo que estão roubando os dízimos e as ofertas. Mas pastor, o senhor nem ajuda a contar? Como é que o senhor sabe disso? Eu estou sentindo que estão roubando. E naquela época, na Paz e Vida, na primeira comunidade cristã Paz e Vida, não tinha essas arcas. Lá na Rio Branco, a gente colocava um vaso aqui, um vaso,
E as pessoas, no momento da oferta, traziam tanto os dízimos como as ofertas e colocavam dentro daquele vaso. E em seguida, nós orávamos com o povo. Terminada a reunião, as duas tesoureiras pegavam aquele vaso, levavam para a salinha de contagem e contavam o dinheiro e iam guardando cuidadosamente, porque precisávamos pagar programa de rádio e precisávamos pagar aluguel, tínhamos que pagar a conta de luz, a conta de água, a conta de gráfica, um monte de despesa que a igreja tinha, ainda que fosse uma só. Então elas contavam imediatamente. E elas me disseram: pastor, é impossível alguém roubar, porque além da gente ficar de olho, assim que termina a reunião, a gente pega o vaso e leva para a salinha de contagem. Só a gente que mexe. Não tem como alguém roubar. Falei: mas eu estou sentindo que estão roubando. Aí um dia eu estava fazendo a reunião à tarde. Uma mulher se levantou e disse assim: pastor, posso dar um testemunho? Eu falei: por favor, vem aqui. E ela começou a falar no microfone. Ela disse assim: pastor, eu não sou da Paz e Vida. Eu escuto as pregações pela rádio, gosto muito, mas eu sou da Assembleia de Deus e é na minha igreja que eu dou o dízimo. Mas eu sou muito alimentada pelo trabalho que a Paz e Vida faz e eu amo muito esse ministério. Mas o meu dízimo eu devolvo na Assembleia. Eu falei: você está certa. Falou: mas pastor, eu gostaria de ajudar aqui também. Então eu fiz um propósito com Deus. Eu disse: meu Deus, o meu dízimo normal eu vou devolver sempre na minha igreja onde eu congrego. Mas todo o dinheiro extra que eu ganhar, eu vou dar o dízimo e a oferta na Paz e Vida. E aqui está, pastor. Isso foi no ano de 1994. Ela puxou o envelope de santo dízimo da Paz e Vida. Já estava preenchido o nome dela e o valor que ela estava devolvendo de dízimo. R$170. Eu vi. Ela falou: eu quero entregar para o senhor. Eu falei: não, depois você entrega na hora da oferta. No momento da oração você entrega. Mas eu bati os olhos e vi que estava escrito 170. E ela me disse assim: pastor, é impressionante. Depois que eu fiz este propósito com Deus, eu comecei a arrumar muitos trabalhos extras. Eu comecei a arrumar muitos serviços extras. E olha só, pastor, você vê, em 1994, ela ganhou extra R$1.700. R$170, naquela época, era uma quantia considerável. E ela disse: pastor, é um mistério. A partir do momento que eu falei para Deus que tudo que eu ganhasse a mais, eu daria o dízimo na Paz e Vida, comecei a ganhar muito dinheiro a mais. E é com alegria que eu estou trazendo esse dízimo, pastor. Falei: tá bom, na hora da oferta você entrega. E a reunião se desenrolou até o final. No momento da oferta e da entrega dos dízimos, todos vieram à frente, inclusive aquela mulher, e colocou o dinheiro no vaso. E aí nós oramos com todo mundo. Terminou a reunião, eu atendi as pessoas, sempre atendo, até que eu fiquei sozinho. E nesse meio tempo as tesoureiras já estavam contando e esperando para falar comigo. E a tesoureira chegou e falou assim: pastor João Ribe, olha que coisa esquisita. Esse envelope de dízimo estava escrito R$170, com caneta azul. Agora repara que o número 1 foi riscado, mas com caneta preta. Dá para ver o número 1 embaixo. Quer dizer que neste envelope tinha R$170, mas alguém pegou R$100, porque dentro do envelope só tinha 70. E a tesoureira me disse: será que a mulher que trouxe esses R$170 e voltou para o lugar dela, será que ela não se arrependeu não? E tirou 100 e deixou só 70? E ela mesma riscou o número 1? Eu falei: de jeito nenhum. A mulher estava na maior felicidade, contando as bênçãos. Foi um propósito dela com Deus. Imagine se ela iria fazer um pecado desse. Não, não foi a mulher, não. Claro que não. De jeito nenhum, não foi a mulher. Aí está a prova. Tem alguém roubando. Aqui está a prova. Tem alguém roubando.
Aí as tesoureiras disseram: mas é impossível. Terminou a reunião, o vaso foi levado para a salinha de contagem. Falei: mas alguém, antes que vocês pegassem, alguém fez isso. Pegou o envelope, riscou o número 1 e tirou R$100 de dentro. E essa pessoa vem fazendo isso faz tempo. Quem será que foi? E só tinha gente de confiança à minha volta. Quem será que foi? Naquela noite eu fui orar e disse assim para Deus: meu Deus, eu não vi quem fez isso, mas o Senhor viu. E o Senhor vai me contar. O Senhor tem que me contar, o Senhor sabe quem é. O Senhor vai ter que me contar. E fiquei esperando Deus falar, e Deus não falou nada. Falei: puxa vida, acho que Deus não é dedo duro, né? Deus sabe quem é e não quer me contar. Bom, tudo bem. Fui dormir. No meio da madrugada, eu levantei para ir ao banheiro. Eu morava num sobrado, tinha um corredor comprido, e o banheiro ficava no fim do corredor. Não era junto com o quarto, não era uma suíte. Era um sobrado velho, e o banheiro ficava no final do corredor. E eu levantei no meio da noite para ir ao banheiro. Eu levantei zonzo. Sabe quando você levanta zonzo assim, que você não sabe nem para que lado você está andando? Você vai andando assim, né? Vai tateando no escuro. Mas eu sei que o banheiro é lá no fim do corredor. Então eu estou indo no corredor assim, no escuro, tateando. Aí eu escuto uma voz. E essa voz me fala assim: quem pegou o dinheiro foi o Arthur. Ah, é? E eu zonzo de sono. Ah, é? O Arthur? Caramba! Ah, amanhã eu falo com ele. E fui para o banheiro. O Arthur era o tecladista. O cara era um músico excelente. No dia seguinte eu fui mais cedo para a igreja. Chamei 3 testemunhas e coloquei na salinha de contagem. Me chama o Arthur aqui, ninguém sabia qual era o assunto. O Arthur entrou. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo bem? Arthur, senta aí. Sentei na frente dele, olhei bem nos olhos e disse: Arthur, ontem aqui na igreja, enquanto nós estávamos orando de olhos fechados, você enfiou a mão dentro do vaso das ofertas, pegou o envelope de dízimo daquela irmã, que tinha dado R$170, você riscou o número 1 com uma caneta preta e tirou R$100 dali de dentro. Quando eu falei assim, as 3 testemunhas que eu tinha levado na sala e que não sabiam o que eu ia dizer, arregalaram os olhos, me olharam indignadas, porque eu fui direto no ponto. E o Arthur imediatamente: que é isso, pastor? Que é isso? Arthur, não mente não, porque eu sei que foi você. Mas de jeito nenhum, pastor, eu jamais faria isso. Aí as 3 testemunhas indignadas comigo: ô pastor, ele está negando, não foi ele não. Arthur, você está dizendo que não foi você, mas o Espírito Santo disse que foi você. Quem está mentindo é você. E você está dizendo que o Espírito Santo é que está mentindo. Pastor, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com Ananias e Safira, se eu estiver mentindo. Eu falei: Arthur, eu não quero mais falar com você, você perdeu o temor de Deus. Pega as suas coisas, vai embora, eu não preciso de tecladista na igreja. Eu vou fazer reunião sem música, mas eu não quero você notar. Pega as suas coisas e vai embora. Acho que foi o único caso que eu mandei alguém embora da Paz e Vida. Eu fiquei indignado dele dizer que o Espírito Santo é que era mentiroso. Eu fiquei indignado. As 3 testemunhas ali: ô pastor, coitadinho do Arthur, o pastor está dizendo que não foi ele. Foi ele sim, eu não quero mais conversa com ele. Eu vou fazer a reunião. E saí da sala e fui lá, porque o povo já estava na igreja, e fiz a reunião sem música, sem nada.
Estou lá orando pelo povo, e o Arthur tinha ficado com as 3 testemunhas na sala, e coisa de 40 minutos depois eu vejo ele saindo da sala, indo embora assim, agachado para eu não vê-lo. Ele foi tentando se esconder atrás do povo, mas eu do altar vi ele saindo. Nunca mais vi o Arthur. Quando terminou aquela reunião, as 3 testemunhas vieram me pedir perdão. Pastor João Ribe, o Arthur confessou, foi ele mesmo. Como é que vocês conseguiram fazer ele confessar? A gente começou a dizer que não era nem por sua causa, era por causa do Espírito Santo que ele não podia encobrir a mentira. Ele tinha que confessar, não por causa da paz e vida, mas por causa do reino de Deus. E aí ele admitiu para a gente. E ele vinha fazendo isso faz tempo. Falei, tá bom, fiquei muito triste. E aí, a gente conseguiu esse imóvel, e eu passei a pregar aqui na Cruzeiro do Sul. Fui transferido da Rio Branco para cá, e passei a pregar aqui. Um domingo eu terminei a reunião, sempre atendo todo mundo, quem quiser falar comigo é só me procurar. E veio um rapaz alto, mais alto que eu. Me cumprimentou, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, não lembro. Desculpe, mas eu não estou lembrando, é muita gente. Eu fui algumas vezes lá na Rio Branco, eu sou amigo do Arthur. Aí eu já pensei, amigo do Arthur, não é coisa boa, né? A pior referência que ele podia dar é dizer que é amigo do Arthur. Eu já pensei, aqui mesmo eu estava, olhei para ele e pensei, puxa, amigo do Arthur. Eu falei, e o Arthur, como é que está? Perguntei, não é? Nunca mais tinha visto. E o Arthur, como é que está? Ô pastor, o senhor não soube? Soube do quê, rapaz? Pastor, depois que o Arthur saiu da Paz e Vida, ele ficou doente e não sarou. Aí caiu de cama e não sarou. Aí ele começou a emagrecer, pastor. Foi emagrecendo. Ele já era magro, mas ele foi emagrecendo. Aí desconfiaram que era câncer. Levaram o Arthur para tudo quanto é hospital de São Paulo. Fez todo tipo de exame. Não era câncer. Ninguém descobriu que doença que ele tinha. Aí ele ficava acamado e foi emagrecendo, foi sumindo. Aí desconfiaram, é AIDS. Vamos fazer exame de AIDS. Naquela época a AIDS estava, começando praticamente. É AIDS. Fizeram todos os exames, não era AIDS. Esse rapaz me contou, pastor, não era AIDS. O Arthur foi secando, foi afinando, foi ficando pele e osso. Pastor, o Arthur morreu. Eu falei, e você sabe por que ele morreu? Quer que eu te conte por quê? Quero, pastor, por quê? Eu contei. Aquele amigo do Arthur nunca mais apareceu. Agora vamos lá. O Arthur passou a mão em R$100. Foi por causa de R$100 que ele morreu? Ananias e Safira tinham uma propriedade, venderam, era deles. Pedro disse isso, era sua. Ficando com ela não era sua e vendida também não continuava sua? Se você vendeu, o dinheiro é seu. Não era seu o dinheiro? E vendida não estava em seu poder, você tinha dinheiro até para comprar ela de volta se quisesse. É isso que Pedro, pelo Espírito Santo, está falando. Qual foi o problema então? Hein? A mentira. A mentira, você está compreendendo isso? A falsidade, a simulação, querer aparentar uma coisa que não é. A hipocrisia. Vamos imaginar que o terreno de Ananias e Safira
valesse, para a gente entender, valesse 100 mil reais. Vamos supor que eles não quisessem dar 100 mil reais para a igreja de Pedro em Jerusalém. Qual era o problema deles chegarem para Pedro e dizer assim: Pedro, nós vendemos o terreno por 100 mil, mas vamos dar só 50 mil, tá bom? Qual era o problema? O dinheiro era deles. Qual era o problema de falar a verdade? Você está compreendendo? Quem está compreendendo, levante a mão. Qual era o problema de falar a verdade? Olha, Pedro, a gente pensou em dar 100 mil, mas eu estou com outra despesa aí, nós vamos dar só 50, tá? Pedro ia dizer amém, glória a Deus, muito obrigado. Então, qual foi o erro? Você acha o erro? Qual foi o primeiro erro do Ananias, a Safira, que morreram, e do Arthur, que também morreu na época da primeira comunidade cristã Paz e Vida? Qual foi o erro? O dinheiro que passou a mão? Não. Qual foi o erro? A mentira. E além de mentir, o que eles fizeram? Encobriram a transgressão. Eu fiquei sabendo de uma coisa. Nós estamos aqui entre obreiros e tudo bem que esta mensagem está indo no rádio, corre o mundo, mas o povo precisa ouvir isso também. Tem pastor na Paz e Vida que já deixou Satanás encher o seu coração. Infelizmente. Está mentindo para o ministério. Na hora da contagem, tem pastor fazendo assim. Separa 20 notas, por exemplo, de 100, por exemplo, mas diz que só tem 10 notas de 100. E lança no relatório e diz para os contadores: já conferi, viu, aqui tem 1000. E não deixa nem ninguém conferir. É um filho do diabo, para não dizer um nome mais feio nessa terra. É um filho das trevas. É um mentiroso, é um Ananias, é um Arthur. Ele conta 40 notas de 50, por exemplo, e diz que só tem 20 ali, o que dá 1.000 reais. E diz para os outros contadores: aqui eu já conferi, tem 1.000, viu? Depois lança no relatório isso. E o dinheiro fica com ele, depois que todos contam. Ele vai lá e retira aquela quantia que ele fez sobrar, e para todos os efeitos o relatório está perfeito, o depósito está perfeito. A quantia depositada é aquela que está no relatório, mas ele está roubando, ele está mentindo para o ministério, mentindo para Deus, mentindo para a igreja. Eu não sei quantos estão fazendo isso, eu sei só de alguns que Deus me mostrou. E eu estou preocupadíssimo com esses Artures aí, esses Artures, se é possível o plural desse nome. Estou preocupado, porque olha, não pode. Dos servos e das servas, o Senhor não quer inteligência e esperteza, vivacidade, malandragem. Ele quer o quê? Fidelidade. Ele não quer vivacidade, ele quer fidelidade. E quando você questiona um homem desse, ele faz que nem um Arthur, ele mente, ele diz que não, que ele está limpo. Porque se ele está fazendo isso, é porque ele já perdeu o temor de Deus. É porque o diabo, Satanás, encheu o seu coração e ele está mentindo. Então vamos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 até o 3.
Atos, capítulo 5. Amados, olha. Dá dó, né? Dá dó. Atos, capítulo 5, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. Você vê? Já é um crime concorrido aqui, né? E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Satanás que está nisso. Paz e Vida é uma igreja que está fazendo um trabalho de evangelismo que nenhuma outra igreja está fazendo no Brasil e quiçá no mundo. Não tem ministério distribuindo livros de graça, passando já de 1.200.000 exemplares, falando da vida de Jesus como nós estamos fazendo. A Rádio Vida foi duplicada, triplicada, hoje são 8 capitais. Os donos das rádios, para nos permitir que a gente pregue o Evangelho, eles só querem uma coisa: o dinheiro, o pagamento. E nós temos que ter o dinheiro para pagar. E quando a gente não tem o dinheiro para pagar, o Evangelho, a pregação está correndo risco. E vidas estão sendo colocadas em risco, porque uma rádio dessa pode sair do ar. E o prejuízo é muito grande. E aonde é que está o roubo? Na própria fonte. Então a pessoa que faz isso está trabalhando contra o reino. E quem trabalha contra o reino? Quem é que quer destruir o reino? Por isso que Satanás enche os corações desses fracos na fé, que se deixam seduzir e acham que são espertos, que bolaram o golpe perfeito, achando que dá para esconder isso do Espírito Santo. Quando eu levantei naquela madrugada, zonzo, para ir no banheiro, estou no escuro, tateando as paredes, eu ouvi a voz me falar claramente: quem pegou o dinheiro foi o Arthur. Você pensa que Deus fica acobertando malandragem? Se Deus acobertasse roubo, então Deus seria chefe de quadrilha. Deus seria cúmplice de bandidos. E Deus não compactua com engano, com erro. Pelo contrário, Ele cobra. Essas pessoas que estão fazendo isso e pensam que vão prosperar, jamais, nunca prosperarão. Porque aqui está a palavra de Deus. E eu sou pregador da palavra. Quem está no erro, escute a palavra. Porque, olha aqui, ó. Eu não sou um qualquer, não. Você não sabe a missão que eu tenho aqui na terra. Se você não gosta de mim, me deixa em paz. Não mexe comigo, não. Se você não gosta do trabalho que eu faço, me deixa quieto, deixa eu trabalhar. Não se mete comigo, não. Eu vou dizer uma coisa. Se tem alguém aqui nesse erro, olha que enquanto você encobrir a transgressão, você nunca prosperará, e o teu final vai ser o mesmo de Ananias, Safira e o Arthur. Porque uma pessoa quando faz isso, já não está com o Espírito Santo dentro dela. Está com o coração cheio da presença de Satanás. E eu apurei que um desses pastores ainda disse para os outros colegas: pode fazer, foi uma revelação que eu tive de Deus. Filho do diabo, filho das trevas. Me perdoe falar tão abertamente, estou numa reunião de obreiros, mas eu sei que essa palavra está indo pelo rádio, me perdoe. Mas a palavra, ela julga. Nós seremos julgados pela palavra.
Qual foi o erro de Ananias, Safira e o Arthur? O Arthur morreu porque roubou R$100, faça-me o favor. O Ananias e a Safira morreram porque ficaram com parte do dinheiro que era deles mesmo. Não. Foi porque deixaram Satanás entrar. O Espírito Santo saiu. Eles eram agentes do diabo. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Ananias, Safira e o Arthur morreram. E o que eles ganharam com o roubo, com a transgressão? O que estes falsos pregadores ganham fazendo isso? Uma cova. Eu estou profetizando aqui. Eu estou profetizando, vai para a cova. Porque não se toca naquilo que é de Deus. Não se mexe naquilo que foi consagrado para Deus. Não brinque com Deus. Por que Ananias, Safira e o Arthur morreram? Porque perderam o temor de Deus. Quando o Arthur me disse, eu quero que aconteça comigo o que aconteceu com Ananias e Safira, se eu peguei aquele dinheiro. Quando ele falou isso, eu estremeci. Não tenho mais nada para falar com você. Xingando o Espírito Santo de mentiroso. Meu Deus. Olha, toma cuidado. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Mas o que a confessa e deixa alcançar a misericórdia. Não vai atrás desses gangsters da fé, esses enganadores da fé, que ficam até incentivando os outros colegas a dar o mesmo golpe que eles estão dando. Só cai quem dá o lugar para Satanás. E quando você dá o lugar para Satanás, o Espírito Santo diz, agora é por sua conta. Agora não é mais comigo não. Agora você vai ajustar contas comigo. Perderam completamente o temor. Perderam o temor de Deus. E finalmente roubaram a Deus. Não se pode tocar naquilo que é de Deus. Há uma maldição, amados. Malaquias capítulo 3, versículo 8. E eu te digo, qualquer coisa que for consagrada a Deus, se tiver uma caneta aqui, e você recebê-la para preencher um pedido de oração, e propositadamente enfiar essa caneta no bolso para levar embora, você já está em pecado. Porque essa caneta, essa canetinha, que vale 50 centavos, foi consagrada a Deus. Você vai morrer por causa de 50 centavos? Não. Às vezes a pessoa se engana, enfia a caneta no bolso e vai embora, mas ela não está roubando, foi sem querer. Ela fez a coisa distraída. Não me confessa nada não. Não me confessa nada não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Ele está falando que ele tem uma caneta na casa dele, mas... Sabe o que é isso? Temor. Temor. Pastor, eu tenho uma caneta na minha casa, mas não roubei não, viu? Temor. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Dá tempo. Até Judas Iscariotes poderia... Que idiota, que imbecil! Até Judas Iscariotes poderia mudar o seu destino. Ele até devolveu as 30 moedas. Sabe o que faltou para Judas Iscariotes? Se apresentar diante do único que tem poder e autoridade para perdoar pecados. Judas, ele devolveu as 30 moedas. Ele confessou. Eu pequei traindo sangue inocente. Você vê? O que faltou? Chegar aos pés do único que tem poder para perdoar. Porque qualquer pessoa que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Amém. Qualquer pessoa pode estar agindo mal até hoje,
Eu vou dizer uma coisa, nem eu, nem o ministério, nem Deus quer que tal pessoa perca a salvação. A palavra está sendo pregada, que é para produzir temor, e do temor vem o arrependimento, que enquanto ainda há tempo, deixe a transgressão. Estou falando aqui desses casos, mas vamos abrir o leque agora, não é? Porque para alguém, para um obreiro, para uma obreira, a questão não é financeira, nem dinheiro. A questão é outra. Mas não me confesse não. Não me confesse não. Eu não uso batina. Você tem que confessar, deixar e se lançar aos pés daquele que é misericordioso para perdoar o pecador, a pecadora, arrependidos e salvá-los. Amém? Vamos ficar todos de pé agora. Sabe um versículo que me chama muita atenção na morte do Ananias e da Safira? Hein? O porquê aquilo aconteceu. Versículo 11. Estou em Atos capítulo 5, versículo 11. Isso aqui, ó. Por que o Espírito Santo levou o Ananias e a Safira? Por causa do versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Porque o temor do Senhor é o princípio de tudo. Se a pessoa não tem temor, ela vai acusar até o Espírito Santo. O Espírito Santo quer que a igreja tenha temor. A gente tem que ter temor. Tem que ter temor. O Espírito Santo quer que você tenha temor. Confesse as tuas transgressões, porque senão nunca nada dará certo na tua vida. Nunca, jamais você prosperará. O Espírito Santo quer que você tenha temor. Confesse e deixe. Se lance aos pés do Senhor, e aí você vai alcançar misericórdia. Eu disse para você não me contar nada, porque quando eu preciso, eu pergunto para aquele que sabe de todas as coisas. Eu digo para ele, eu não vi, eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor vai me contar. Quando eu quero, eu consulto aquele que tudo vê. Então não me conte nada não. Deus sabe a situação de cada um aqui. Quem é fiel mesmo, quem é mais ou menos e quem é infiel totalmente. Deus sabe, porque Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Você pode estar num quarto escuro, com a luz apagada, janelas fechadas, o maior breu, e no entanto o Senhor te vê. Dele não dá para esconder nada. Então, você tem que saber que para Ele, a prestação de contas é muito séria. Vai chegar um dia em que Ele vai exigir a prestação de contas. Ninguém precisa ser infiel, porque o infiel não tem futuro. Lá na parábola dos talentos e das minas, o desfecho é o mesmo. Servo mau e negligente. Vai ser cortado pelo meio, vai ser jogado nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você pensa que essa palavra é de brincadeira? Eu morro de medo dela. Eu tenho temor. Eu tenho temor. Ouve. Não vale a pena ser infiel. Agora quem é fiel, ele diz, ô servo bom e fiel. Ô serva boa e fiel.
Sobre o pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor, entra, não é nas trevas exteriores não. O servo fiel, ele entra no gozo do seu Senhor. Vamos orar? Pastor Neilton Rocha, vem aqui. Pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é perder o temor. O objetivo da pregação da palavra é gerar o temor, porque o temor faz brotar o verdadeiro arrependimento. E o verdadeiro arrependimento, não remorso, faz a pessoa deixar a transgressão. E quando ela deixa a transgressão, ela alcança a misericórdia do Senhor. Até Judas teria conseguido alcançar a misericórdia, mas ele ficou tão envergonhado que ele não teve coragem de ir ao pé da cruz, chorar e falar: eu sou um traidor, eu sou um miserável, me perdoa. Jesus podia estar com a garganta seca, ele podia estar sem fôlego, ele podia estar sem sangue no corpo, e ele diria: Judas, você está perdoado, porque ele é misericordioso. Mas Judas ficou tão envergonhado que desapareceu. Pegou a corda e foi lá para o precipício do lixão de Jerusalém e se pendurou numa corda. E foi uma morte tão trágica. Talvez por isso Jesus nunca falou nada, mesmo sabendo que Judas era um ladrão, que ele pegava o dinheiro que era lançado na bolsa. Jesus nunca falou nada porque Jesus sabia muito bem como que aquele miserável iria terminar. É assim que terminam estes miseráveis. Infelizmente, tem que ter temor de Deus. Você quer terminar no abismo? Hein? Judas se enforcou ali, no lixão, um abismo. Ele se lançou no abismo. E quando a corda esticou, diz a palavra que as suas entranhas se romperam. Desceu pelo reto o intestino dele. O tranco foi tão grande que desceu pelo reto. Ficaram aquelas tripas penduradas, metros e metros de intestino pendurados naquele cadáver. E ficou ali, servindo de comida para os urubus. E aquele lixão fumegando embaixo. Aquilo é uma figura do lugar para onde vão os infiéis. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que a confessa e deixa, alcançará misericórdia. Mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Deus é misericordioso. Você tem que ser sincero e verdadeiro com Deus. Sincero nas suas atitudes com as outras pessoas. Transparente com todo mundo. Não pode usar a mentira, não pode usar a dissimulação, não pode usar a malandragem, a esperteza, a vivacidade. Deus não quer malandros na obra. Ele não quer vivaldinos na obra. Deus quer pessoas transparentes, verdadeiras, servos fiéis. A Safira morreu porque ela escondeu, né? Ela podia muito bem chegar naquela hora, ela não sabia que o marido tinha morrido. Ela podia falar muito bem: ô Pedro, olha, não foi bem essa história não, tá? Na verdade a gente vendeu por um preço bem maior, mas o meu marido achou que a gente deveria ficar com uma parte do dinheiro, mas olha, eu estou arrependida, estou confessando aqui. Ela não teria morrido. Você está compreendendo? Quem está compreendendo? Diga amém. Amém? Amém? Feche os teus olhos agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. O coração do homem é enganador. O coração da mulher é enganador. E Deus olha para o coração.
E o coração que é enganador por natureza, ele não consegue enganar a Deus. Deus sonda o coração humano e Ele vê as intenções, até as intenções. O que Deus quer encontrar em você é sinceridade e pureza. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Coração limpo. Deixa o erro, deixa a transgressão. Deixa, conserta a tua vida agora. Eu não estou falando só com relação a questões financeiras da igreja. Estou falando com relação a toda a sua participação na obra de Deus. Deus quer pureza nas tuas atitudes, sinceridade no teu comportamento, boa vontade nos teus atos. Deus quer olhar para o teu coração e ver uma pessoa agradecida, sincera, honesta, verdadeira, pura, que não tem maldade, que está fazendo a obra com toda a verdade. Aí Ele vai te honrar. Ah, como Ele vai te honrar. Nenhum pastor precisa roubar nada não, porque quando ele é fiel, o Senhor o coloca sobre muito. O ministério reconhece, o reino reconhece, a igreja prospera, o trabalho cresce. Oh glória! Ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Purifica o meu coração. Apaga as minhas transgressões. Retira de mim a minha maldade. E longe de mim ser uma pessoa falsa, seja com o meu próximo, ou na igreja, com os meus irmãos, ou com o meu pastor. Meu Pai querido, eu quero ser uma pessoa transparente e verdadeira. Tão transparente que qualquer pessoa que olhar através de mim vai contemplar a Tua presença. Vem, Senhor, limpa o meu coração. Apaga as minhas transgressões. Eu preciso da Tua misericórdia, porque a partir de hoje eu vou ser outra pessoa, mais temente, mais atuante, mais verdadeira. Eu quero alcançar a Tua misericórdia, a Tua bondade para me perdoar. Eu quero, meu Deus, mostrar que o Senhor faz bem em insistir comigo, porque o meu coração é trabalhável, é quebrantado, o meu coração é aberto para a Tua palavra, e no meu coração não pode haver outra pessoa que não seja o Teu Espírito Santo. Eu sei, meu Deus, que muitas vezes, com vários motivos, com várias propostas, Satanás quer entrar no meu coração, mas eu quero que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, me encha da Tua presença, para que não haja lugar para o adversário. Vem, meu Deus, eis-me aqui, me purifica com o sangue de Jesus, e faz de mim uma bênção para a Tua obra e para a glória do Teu nome. E em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém, Senhor.